reflete uma mente dedicada, Senhor, por uma própria provocação do Teu Espírito Santo, Senhor, que quer nos conduzir a um lugar de discernimento, de cura, de libertação, Senhor, de um lugar de transformação genuína dada pelo Teu próprio Espírito, que Tu possa nos conduzir, Senhor, nessa manhã, nos trazendo clareza sobre das estações do próprio Deus sobre a nossa vida, Senhor. Que tudo aquilo que for falado aqui seja como uma semente nos nossos corações, Pai. Que estes corações sejam como terra boa a receber da boa semente, e assim, Senhor, se dá em frutificação para que todos, Senhor, que tocarem ou se envolverem com a vida desses homens, possam conhecer de Ti, Espírito Santo, possam beber e comer de uma mesa farta do Teu Espírito Santo que habita na vida de cada um deles. Que Tu reflita a Tua glória, Pai. Que Tu te manifeste, ó Deus, através de cada um, Espírito Santo. Que eles não retenham aquilo que receberam de Ti, Senhor. Muito pelo contrário, mas que eles sejam, meu Deus, como faróis no meio da noite, Senhor Jesus. Homens de referência, homens, Senhor, que têm uma postura firme diante daquilo que o mundo oferece, diante daquilo que Deus fala. Que eles possam, Senhor, fitar os teus olhos em Ti e não largar mão disso, Pai. Que eles não olhem para trás, mas que eles permaneçam, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, a competência do Teu Espírito Santo e uma unção proporcional ao ministério de cada um aqui, Senhor Jesus. É assim que eu te oro nessa manhã e te agradeço pela fé, Senhor, crendo que o Senhor fará já a boa obra. Eu me posturo aqui, Senhor, para pregar o teu evangelho. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me conduzir nas palavras, que o meu coração e a minha mente sejam revestidas por ti, Deus. E que nenhum espaço vazio dentro de mim, meu Deus, tenha legalidade de agir, mas que tudo aquilo que o Senhor toca, afeta, tudo aquilo que o Senhor é na minha vida possa, de alguma forma, Deus, desaguar na vida dos meus irmãos. É assim que eu te oro e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Amém. eu fui Amém, meu irmão. convocado aqui, né, para ministrar sobre 2 Coríntios capítulo 7. Eu não queria deixar de citar alguns textos que eu acredito ser relevantes. Hoje de manhã, acordei mais cedo para poder refletir o texto, mas coincidentemente é a carta de Paulo que eu tenho não só ministrado, mas também meditado nesse mês. E aí eu quero citar para vocês o comecinho do texto. E o pastor caiu. Vamos aguardar ele voltar, né? Enquanto ele chega, eu só vou ler daqui a carta ao Coríntios para vocês, tá? Enquanto ele volta. A internet dele tinha dado uma falha durante a oração. 2 Coríntios 7. Quem tiver com Bíblia aí, irmãos, pode pegar. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Verso 2: Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com justiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. 3: Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. É muito bom para nós, para juntos morrermos e vivermos, sem condenação de um, sem condenação de outro. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ei, meu irmão, Paulo era muito doido. O cara se alegra na tribulação, ele se alegra na dificuldade. Vou ler de novo aqui esse verso para você entender a loucura do cara. Onde é que ele estava, a mente dele estava. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa.
sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. A primeira coisa, quando a gente passa por uma situação crítica, de problema, a gente vai logo reclamar, meu irmão. A gente vai logo abrir queixas, procura logo um ombro amigo e começa o mimimi no ouvido do cara. Paz, a vida não está justa para mim. Meu amigo, o problema está muito grande. Esse mês foi problema demais, eu não consegui fazer nada. O pastor está voltando aí. Mas pode falar, Juvencio. Não, vamos lá, meu amigo. Eu estava só lendo aqui o texto aqui enquanto o senhor voltava. Vamos lá. Caiu aqui a minha rede, eu não sei o que aconteceu, mas voltando aqui o texto, mas já frisando aí também o que você tinha sinalizado, né? No verso 5 ele disse assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Ele põe 2 pontos: conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria tornou ainda maior. No verso 10, ele diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo produz, porém, morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produz em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E aqui eu queria trazer na verdade, amparar vocês com o contexto dos últimos 3 capítulos, né? Na verdade, dos últimos 3 ou 4 capítulos. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo já começa a trazer esse tipo de raciocínio para nós como igreja, né? E uma das nossas maiores dificuldades, e eu acredito ser o propósito de Deus reverter essas coisas, é não deixar o coração afetar a mente. E às vezes a gente pensa muito assim, a mente afetando o coração, mas o problema está em nós termos um tipo de raciocínio que foi fundamentado no tipo de sentimento. Quando Paulo fala aos Efésios sobre o capacete da salvação, reflete a mesma linha de raciocínio que ele quis construir aqui, que é proteger a mente dos dardos inflamados de Satanás, para que você não tenha um tipo de raciocínio que desdobra num tipo de sentimento e esse sentimento um tipo de atitude. Só que quando nós temos uma mente blindada, um raciocínio fundamentado às verdades absolutas de Deus, nós acabamos também blindando a influência do nosso coração na nossa mentalidade, naquilo que nós estamos sendo constituídos diante daquilo que a palavra é, diante do que as verdades de Deus falam. Porque muitos de nós, por não estarmos blindados na mente, nós deixamos que o coração e os nossos sentimentos, eles definam o nosso tipo de mentalidade. E Deus, ele quer que nós entremos em governo no nosso coração, no nosso corpo, em relação a tudo aquilo que Deus é e segundo aquilo que Deus fala. Por isso que nós, como cristãos, nós temos uma decisão a tomar sempre. Ou nós ouvimos a Deus segundo aquilo que ele é, ou nós ouvimos as circunstâncias segundo aquilo que ela anuncia. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé, como diz Paulo à igreja de Roma, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa bifurcação decisória, ela é uma decisão constante que nós temos que tomar. Ou nós ouvimos a Deus, ou nós ouvimos o mundo. Ou nós ouvimos aos nossos próprios sentimentos que ainda não estão governados por uma mentalidade correta, ou nós sujeitamos a nossa mente à voz de Deus. E por causa disso, sabendo dessas coisas, né, conhecendo o próprio coração que pode estar enganado, ele pode estar perturbado pelas circunstâncias que me envolvem, eu preciso sujeitar a minha mente a ouvir a voz do Senhor e ser construído e constituindo segundo o raciocínio de Deus. Aí qual que é o raciocínio que Paulo está querendo trazer desde o 2 Coríntios capítulo 4, e isso se desdobra no 5, no 6 e agora no 7. Ele fala assim,
temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, tem algo precioso dentro dessa estrutura física. O homem olha por fora, Deus nos chama a olhar para dentro ou por dentro, né? A estrutura de fora, ela é um barro, ela não tem valor algum. Nós somos formados do pó da terra, né? Mas Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, a constituinte espiritual de Deus, que está descrita lá no livro de Gênesis capítulo 1. Ele cria você em Gênesis 1 e ele traz toda essa criação, essa promessa de Deus, essa realidade que para Deus ela não mudou. É como ele te vê, como ele te enxerga. Ele não te enxerga segundo aquilo que o pó declara, ele te enxerga segundo aquilo que o Espírito que ele declarou em criação está habitando agora dentro de nós. Por isso que ele chama isso de tesouro em um vaso de barro. E assim como um vaso tem boca para cima, só Deus te vê por dentro. Então, às vezes, nós e os homens, eles e nós enxergamos aquilo que nós temos por fora, a nossa constituinte interior, ou a nossa constituinte exterior. E aí, por causa disso, nós não damos valor, né, a nós mesmos, e as pessoas que estão à nossa volta não nos enxergam por dentro, e por causa disso, elas não nos valorizam. Mas Deus te vê por dentro. E Ele quer que você redirecione os teus olhares para dentro. Por que isso, Tiago? Porque o pecado, lá em Gênesis 2, ele tirou os teus olhos de dentro e começou a colocar os teus olhos para fora. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 2 que quando Deus criou e formou o homem, ele disse que o homem estava nu e ele não se envergonhava. Só que depois do pecado, Deus resolveu, na viração do dia, encontrar com Adão, e Adão se esconde de Deus. E Deus pergunta, por que você está escondido, Adão? Ele diz, Senhor, eu ouvi os teus passos sobre o jardim, e quando te ouvi, tive medo, porque eu estava nu. E é interessante, a pergunta que Deus faz a Adão, ele diz assim, Adão, quem te disse que você estava nu? Porque essa pergunta, ela parece estranha diante da situação, porque não havia nenhuma outra voz, talvez ali, que pudesse influenciar a vida de Adão. Mas Deus, quando ele ouviu Adão dizendo, eu tive medo, porque eu estava nu, se tornou uma reação, ou uma postura, um raciocínio que entrou em desacordo com aquilo que Deus estava construindo na vida de Adão. Porque antes do pecado, Adão olhava para dentro. Depois do pecado, ele começou a olhar para fora. E o pecado é esse afastamento entre os meus ouvidos e a voz de Deus. Então, o que Deus discerniu ou expôs ali em discernimento foi, Adão, se não sou eu quem estou te ministrando, quem você está escutando? E aí eu tenho uma frase para você, a quem você empresta os seus ouvidos, este governará a sua vida. Uau. A quem você empresta os seus ouvidos, este vai governar a sua vida. Então, quando Deus disse quem você está escutando, quem está falando com você, é porque se Adão começou a orar para fora, não é mais a Deus que ele está escutando. Porque Deus, quando ele fala, ele me faz enxergar por dentro, não por fora. É por isso que quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele traz essa reflexão sobre há um tesouro em vasos de barro. Ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque o governo começa de cima, não de baixo. E aí Paulo ele traz essa reflexão a fim de que nós aprendamos agora, depois do pecado, e em Cristo Jesus, suportarmos as tribulações de fora, tendo um olhar para dentro. Aí ele começa a dizer, em tudo somos atribulados. E atribulados aonde? Aqui fora. Mas não angustiados aqui dentro. Perplexos aqui fora, mas não desanimados aqui dentro. Perseguidos aqui fora, mas não abatidos aqui dentro. Nós temos uma postura interna que ela não comunica com as circunstâncias externas. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Por quê? Porque levamos em nosso corpo a mortificação de Jesus, a fim de que a morte de Jesus agora se aplique, se desenvolva dentro do raciocínio desse homem carnal. Porque nós vivemos, como o Juventus estava sinalizando,
uma mentalidade, uma linha de raciocínio, construímos uma linha de raciocínio onde a mortificação, a renúncia, né, ela é parte da minha natureza. É isso que me constitui. Eu não estou sendo homem levantado por Deus para me subjugar às circunstâncias. Não, porque as circunstâncias não têm poder sobre mim. A minha mentalidade é de perda, de renúncia, porque é ela que gera dentro de mim a autoridade espiritual, o governo de Deus. Então, Paulo ele quer desdobrar essa linha de raciocínio, trazendo esse aperfeiçoamento de Deus dentro de mim, a partir de uma santidade. Uma santidade que abre os meus olhos, né? Sem santidade, não temos como ver a Deus. Então, Deus quer descortinar os meus olhos por essa separação. E quando a gente fala separação, não é sobre não estar no mundo, porque nós estamos no mundo. Mas é não deixar com que o mundo governe quem eu sou e o que eu faço. Então, hoje eu vim aqui com postura como de um mestre. Eu quero trazer uma instrução, né? Davi falou no Salmo 1, dizendo assim, olha, abençoado será, ou bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Ou seja, ele não dá ouvidos àquilo que o mundo comunica, àquilo que o mundo fala. Essa é a santidade de Deus. Essa é a separação que nós precisamos ver viver entre o que Deus fala e o que o mundo diz, entre o que Deus me prometeu e aquilo que as circunstâncias comunicam. É uma decisão que eu tenho que tomar todos os dias. É uma bifurcação decisória. E aí, a partir disso, eu posso viver promessas. Por que Deus não quer que eu escute o mundo? Porque ele diz assim, olha, aquele que não escuta o mundo, ou seja, não se dedica ao conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele acaba não se assentando na roda dos escarnecedores. E aí são 3 posturas, mas são 4, são na verdade 4 posturas que eu devo ter, para que eu possa viver 4 promessas. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, deleite, na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nela ele medita de dia e de noite. E não é sobre ler a Bíblia, não é. É sobre se você se relacionar com Cristo. Eu não leio a palavra. Escute isso, eu não leio a palavra. Uau. Eu me relaciono com ela. Porque João disse assim, a palavra é Cristo. Ele diz, o verbo que se fez carne agora habita entre nós. Então, não é sobre eu ler a Bíblia, porque isso pode subir para o meu intelecto, não. É sobre eu me relacionar com ela, porque isso vai me desenvolver homem espiritual. Isso vai gerar link entre quem eu hoje estou para aquilo que eu sou em Cristo. Então, a palavra é mais para ser relacionada do que intelectualizada. Então, ele medita na palavra de dia e de noite. Aí são 4 promessas. Ele diz, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então, a prosperidade de Deus está em um homem que se sujeita ao raciocínio de Deus. Qual que é o raciocínio de Deus? É nós entrarmos, por exemplo, numa tristeza como essa, que Paulo diz, e nos alegrarmos com ela. E desdobrarmos tristeza em arrependimento, em temor, em nos gloriarmos na tribulação, como ele disse lá em Romanos 5. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência produz a perseverança, e a perseverança, ela não me engana, muito pelo contrário, ela constitui uma esperança no meu coração que ela não terá fim. Então, aquilo que faz sentido agora, aquilo que Salomão disse em Provérbios, aquilo que o homem pensa sobre si, isso ele é. Porque você será o que você pensa, o seu raciocínio vai se desdobrar na consciência que você tem de si mesmo. E qual é a consciência que Paulo quer dizer ou retratar aqui? Que nós somos filhos de Deus. E o filho se porta adequadamente àquilo que o pai é. Jesus disse assim, eu não faço aquilo que antes não vi meu pai fazer. Ele disse, olha, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai que está no céu. E existe algo que nós precisamos discernir, irmãos. Uma coisa é você saber quem Deus é, outra coisa é você discernir a revelação do pai. Porque o pai, ele aponta o filho.
E todas as vezes que você tem a manifestação do Pai, você aumenta a consciência de filho. Isso é sobre a mentalidade. Porque Satanás, e eu quero que vocês, assim, eu vou finalizar, mas eu quero que vocês entendam bem o que eu quero dizer agora. A estratégia de Satanás, sinceramente, nós estamos com homens maduros aqui, não é que você traia a sua esposa. A estratégia de Satanás não é que você adultere. Isso é uma das coisas que é uma das artimanhas de Satanás contra nós. Não é. A estratégia de Satanás é que você adultere a primeira vez. E adulterando a primeira vez, não conhecendo a tua filiação, quem você é, quem o pai é, você acredite na recorrência do adultério, que você é o adúltero. Uau. Porque quando você cai em pecado a primeira vez, você diz, poxa, não, peraí, eu vou esconder essa história e deixa para depois, eu não vou mais fazer isso, então eu não preciso contar para minha esposa. Aí no segundo dia você adultera de novo. Só que Satanás começa a minar a tua mente, porque você não tem um raciocínio de Deus. E o que acontece ali? Ele vai minando você uma vez, mina você outra vez, aí você não vê mais o ato que você comete, não. Você atrela o seu erro a quem você é. Porque Salomão disse, aquilo que o homem pensa sobre si, isso ele é. Então, Satanás, ele quer que você atrele a sua falha, o seu pecado, a tua natureza. Por isso que nós temos que ouvir a Deus. E quando nós não temos a consciência de filho, nós não discernimos essas coisas, porque o peso de culpa nos tira da nossa identidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Oba. Todo homem que não ouve a Deus, na jornada da vida, ele deturpa a sua identidade, porque ele ouve mais o mundo e não aquilo que Deus falou a teu respeito. A palavra de Deus precisa ser absoluta na sua vida. E porque você não conhece as misericórdias de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, você não encontra no teu pecado vazão para mudança, para transformação. Você não acredita mais em você mesmo. Você fica achando assim, meu Deus, eu pequei hoje, pequei amanhã, eu estou pecando todo dia, então eu sou o adúltero. E quem é que não herda o reino? Não é o cara que adulterou. Não, porque tem misericórdia todos os dias, ela se renova a cada manhã. É por causa dela que nós não somos consumidos. O que Paulo diz é que o adúltero não herda o reino, o mentiroso não herda o reino. É aquele que atrelou o pecado, ou a prática do pecado, à tua própria natureza. Por isso que Paulo está dizendo assim, cara, entra no raciocínio de Deus, blinda a tua mente, o teu coração. E entenda esse lugar que a tristeza que você precisa produzir, ela é pro arrependimento, não pro peso de culpa. E é por isso que eu falo sobre a paternidade e filiação de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ele foi descer o Jordão, ele logo sai das águas, como retrata Mateus, e ele diz assim, então os céus se abriram, uma voz declarou dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois desse dia, Jesus aponta Deus como Pai. É a primeira vez na Bíblia que você vê a referência de um Deus como Pai. Por quê? Porque o filho, quando ele é manifesto, o Pai é revelado. Guarda isso no seu coração. Todas as vezes que o filho é manifesto, um Pai é revelado. Então, sabe por que Deus quer que você entenda, tenha uma consciência de família? Porque todas as vezes que você se postura como um filho, o teu Deus, o teu Pai é revelado. Você não precisa evangelizar dizendo, olha, Jesus salva, liberta, transforma. Não é só sobre isso. É sobre o Filho que é manifesto todos os dias. Agora, nós, como filhos, manifestamos o Pai todos os dias. A partir de quem somos, segundo o raciocínio de Deus e sobre uma postura de vida. Amém? Deus abençoe Amém. a vida de vocês, meus irmãos. E eu quero orar por essa palavra. Pai, no Amém. nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado como revelação e discernimento. Que essa sementeira, Espírito Santo, possa ter o devido destino no coração dos meus irmãos. E afetando a vida deles, Pai, eles possam refletir a tua glória. Que não sejamos como, Senhor, aquela terra pedregosa, nem aquela terra espinhosa, mas seremos como uma terra, Senhor, uma terra produtiva para ti, Espírito Santo. Que ela dá o seu devido fruto, que ela não sofre obstruções, mas que ela, meu Deus, flui naturalmente na nossa vida e seja assim na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meu irmão, se você concorda, Amém, diga um glória a amém. Deus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Amém, Deus. glória a Amém, Deus. amém. Amém, 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 amém. amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória, Senhor. Amém. Eita, pastor Tiago, que bom ouvir uma palavra de mestre. O senhor tem o dom de mestre para ministrar a palavra do eterno. A palavra vai fluindo, a gente vai se encantando, embrenhando nela, entrando nela e ficando tão claro para a gente, né? Uma mensagem tão cirúrgica, tão descortinada, né? Somente os mestres têm essa condição, né? E aqui eu trago alguns paradigmas aqui da mensagem do pastor. A prosperidade de Deus está no meio da tribulação. Meu Deus, como é que pode? A minha prosperidade está no meio da tribulação. Sim, é o manifestar Cristo no meio das dificuldades, meu irmão. É exatamente isso, é um paradigma para você entender. É só desligar. Né? É um paradigma para você entender. A excelência de Deus está dentro de você. É você carregar a palavra de Deus. Aí ele fala, Deus lhe vê como um tesouro, outro paradigma. Você já viu um tesouro de vaso de barro? Vaso de barro a gente descarta. Vaso de barro a gente deixa largado para juntar uma água qualquer para dar para um passarinho. Né? Isso, mas nós temos que nos ver como um tesouro em vasos de barro, meu irmão. É outro paradigma que tem que entrar na minha mente e na tua mente, essa verdade. Deus te vê assim, me vê assim. Nós temos uma filiação feita em mais semelhança do eterno. Criaturas em vaso de barro, o pastor fala que nós somos um vaso que a boca do vaso só tem para cima, porque só tem condição de te olhar é Deus de cima para o teu interior. Só Deus tem condição de olhar para o teu interior. Quantas palavras de revelação. Você que quer proteger sua mente com as verdades absolutas de Deus para direcionar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Você tem que proteger sua mente com as verdades absolutas de Deus para direcionar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E eu vou aqui finalizando aqui as minhas chaves como vaso, o que você tem, a quem você tem emprestado seus ouvidos governará a sua vida. Meu Deus, quantas palavras de conhecimento que nos foi revelada aqui hoje. Meu irmão, você é um tesouro. Você é um vaso de barro que carrega tesouros internos. Você tem as entranhas do Altíssimo. Você foi tecido por ele enquanto você estava no ventre de suas mães. Ontem eu estava vendo uma coluna vertebral sendo tecida em um feto. É exatamente o que a palavra diz. Nós somos construídos como um artesão faz um labirinto, uma rede. Impressionante o que a tecnologia nos mostra, nos revela aquilo que Deus já falou na sua palavra. A coisa mais linda do mundo. Acho que eu salvei esse vídeo, eu vou colocar aqui no grupo para vocês verem isso. Pastor, muitíssimo obrigado, pastor, pela palavra que o senhor traz para nós, uma palavra de conhecimento, de revelação do eterno para nossas vidas. E eu fecho assim, com suas primeiras palavras. O capítulo no livro que me foi atribuído, coincidentemente, é algo que eu já venho meditando. Né? Eu digo assim, isso é o encontro de Deus, né, para os homens 365. Algo que o Senhor já vem tratando, já vem trabalhando, já vem ministrando. É exatamente o livro que Deus coloca para o Senhor ministrar. Né? Então, é as deucidências do eterno. Deus preparou esse encontro para o pastor Tiago Medeiros estar aqui conosco. Deus marcou esse encontro para você estar aqui conosco esta manhã. E nós não podemos, meu irmão, reter o que nós recebemos aqui. É tão valoroso, é um tesouro tão grande, que nós não podemos reter só para nós.
Nós temos que ser o despertar de outros homens. Para que outros homens aprendam a como você está fazendo, a dar a sua primícia do seu tempo. Ontem, um amigo, numa aula do Homem ao Máximo, ele falou assim, mas a minha primícia a Deus começa às 7 horas da manhã. Ok. Tá tudo certo. Parabéns a você que se acorda aqui às 5h30. Tá certo? Para estar aqui conosco, recebendo o que nós recebemos. Amigos, a gente já está às 6 horas e 36 minutos. Pastor, se eu precisar levar os filhos para a escola, fique muito à vontade. Agora que a gente vai entrar na hora dos comentários, tá? Fique muito à vontade. Alguém levantou a mão aí para fazer algum comentário da palavra? Ou ainda está ruminando essa palavra preciosa que nos foi dada? Lhe trazer o entendimento que somos vasos que guardam um grande tesouro. Trazer o entendimento que existe uma revelação de Deus para você e para mim. Você é o filho amado a quem me comprazo. Quando nós entendermos, irmão, que Deus nos vê como filho e nós, como filhos, manifestamos o Pai, nós seremos homens diferentes dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro da sociedade, dentro da igreja, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E aqui eu conto um brevíssimo testemunho. A Sara tinha 2 anos e meio. E eu cheguei para ela um dia e falei, ministrei esse verso bíblico. Eu não falei com voz de criança, eu não falei encurtando as palavras para uma criança entender. Eu só usei o verso bíblico para ela. Eu disse, você é um filho amado a quem me comprazo. Uma criança de 2 anos e meio. Ali ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e derramou lágrimas dos olhos dela, meu irmão. A ministração da palavra entrou no coração de uma criança de 2 anos e meio. E ali ela chorou. Nós possamos ser essa criança que recebe uma palavra de Deus. Eu até me emociono, viu? Falar assim. Nós possamos ser essa criança, Amém, meu irmão, que recebe uma palavra de Deus e chora. E chora. Que esse seja o pensamento, que esse seja o paradigma que Paulo quer trocar em nossa mente. Que no momento que a gente está passando a tribulação, se nós estivermos nos braços do Pai, a gente vai ter júbilo de alegria e não de tristeza. O mundo provoca tristeza em nossos corações, segundo o que a gente está falando. Mas a alegria de estarmos com o Eterno é muito maior do que qualquer situação que nós venhamos passar em nossas vidas. É um direcionamento de uma forma de pensar, é um direcionamento de uma forma de sentir, é um direcionamento de uma forma de viver. As decisões que nós temos que tomar, como Paulo diz, a prosperidade de Deus está no meio, que o pastor deu ênfase, passar por inúmeras provações, por inúmeras tribulações, porque aí vai estar a minha alegria, é a minha confirmação da minha filiação com o Eterno. Amém? É isso aí, meus amigos. São 6h40, praticamente, né? Levantaram Agradeço. a mão, tipo. Oi? Levantaram a mão aí. Tem gente que levantou a mão. Eu não vi, não. Quem foi que levantou a mão? Tem 3. Eliabe foi o primeiro, eu acho. Eliabe. Tá na fila aí, Ju. Me ajuda aí. Fala aí, Eliabe Abreu. Oi, Ju. Rapidinho. Três coisas ficaram aqui na minha mente, né, dessa semana. Primeiro, você disse que fez o sorteio aleatório dos textos, mas coincide muito bem a comunicação, né? Primeiro, que a gente não se comunica direito, e aí por isso que nós não chegamos nos devemos. E a segunda agora é quem nós estamos ouvindo, né? Isso ficou muito marcado hoje aí. A quem que eu estou dando ouvido, a quem que minha vida está
a quem que eu estou ouvindo, né? Se é a voz de Deus ou se é a voz dos homens, né? Sim. E a terceira é muito pouco tempo para muita lapada, né? Então, assim, esses textos hoje têm marcado bem mesmo, assim, né? E muito importante mesmo essa colocação, né? De ver a necessidade de ouvir, de estar próximo e de não só ler a palavra, mas viver a palavra, de estar ligado com a palavra. Então, isso impactou muito aí a ministração de hoje. Obrigado, pastorzão e Thiago, e o Juju também. Parabéns pelo entendimento, irmão. Esse entendimento tem entrado no seu coração. Vai ser uma resposta para a sua vida. A mudança da sua mente que você precisa tomar com essas decisões que você manifesta aqui agora. Vai mudar teu comportamento, vai mudar teu pensamento, vai mudar tuas atitudes, teus atos. E tu vai ser um homem melhor, mais posicionado, meu irmão, para tua casa e para onde tu colocar teus pés. Hamilton. Bom dia, Juvencio. Obrigado, pastor, pela palavra. Juvencio, super rápido. Acho que eu vou fazer uma junção do que você perguntou com o que o pastor falou. Você perguntou se a gente ficava feliz com quase 100 dias. Irmão, eu sei que às vezes é difícil a gente estar aqui, mas eu vou lhe dizer, Juvencio, é uma força para a gente encarar o dia. Né, assim, porque muitas vezes a voz que a gente escuta, que o pastor falou, a gente fica falando de pessoas de fora, às vezes pode Satanás, mas eu acho que a pior é o auto-boicote da gente, sabe? Eu tô falando isso por mim, sabe, Juvencio? De ver dificuldade onde muitas vezes não tem, onde tem bênção. E aí, no meu caso, eu sou ingrato, né? De não ver as coisas boas, de botar o farol nas coisas não tão boas, e às vezes nem é maldição, às vezes é bênção também, disfarçada de provação. Eu tive a percepção essa semana que muitas vezes a gente diz assim, eu tô indo na frente, aí depois fala, Jesus, vem comigo. Eu digo, ora, mas é ele que deve orientar o contrário, né? Dizer, Jesus, por onde é que eu vou? E você vai. Então isso é rebeldia, é egoísmo meu, é orgulho e falta de obediência. Quando a gente ajusta isso, a coisa dá certo. Quando eu volto para ouvir eu mesmo, é que está muito errado, né? Então, obrigado aí por esses 365 dias e que venham mais, viu, Juventus? Pastor, obrigado pela palavra. Obrigado, amigo. Pastorzão, se tu quiser fazer um comentário, fica à vontade, viu? Elielson, diga lá, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Pastorzão, obrigado pela palavra. E algo que ficou muito forte, né? A quem você empresta seus ouvidos, seja governará a sua vida. Isso é muito verdade. Eu me lembro, assim, quando eu tinha na média, acho que talvez 7 ou 8 anos, uma tia minha falou, né? Que eu seria a ovelha negra da minha família, dos meus irmãos. E aquilo entrou no meu coração, né? E na minha mente, eu cresci com aquilo. E sempre que eu queria dar um passo certo, aí vinha aquela voz e dizia, mas você é a ovelha negra. Eu tinha que fazer alguma coisa de errado para poder embaralhar ali o negócio, né? Briga com irmãos e sempre vivia uma vida assim, né? Desastrada. Tava caminhando para dar certo e, e essa voz vinha e eu dizia, não, eu tenho que ser a má referência. E aí, por muito tempo isso governou, né? A minha vida. E até que um dia eu entendi, né, que realmente nós não temos como viver uma vida reta se não estivermos debaixo da palavra de Deus, se não estivermos sendo guiados por ela. E eu entendi que 30 e tantos anos da minha vida, 33 anos da minha vida, eu vivi uma vida errada. Vivia traindo a minha esposa, não 33, mas 30 e 31 para trás eu ainda praticava isso. E aí todas as vezes que como o pastor falou aí, né, o Satanás ele não quer que a gente traia a esposa e já confesse ali, né? Eu traía minha esposa e era algo assim que quando acontecia eu ficava, meu Deus, eu caí de novo e tentava falar e não conseguia e escondia aquilo e dizia não vou mais fazer isso. E quando via, tinha feito de novo, e ele seguia essa vida desastrada. E muitas vezes a gente realmente, eu realmente, a gente não, eu me cegava ali por situações,
e não me deparava com a verdade, né? Até que Deus me colocou, né, realmente em lugares novos, e eu comecei a escolher quem eram as pessoas que eu ia ouvir, que eram os verdadeiros homens que ia ouvir. E eu acho que eu nunca falei isso pro Juventus, mas eu falo aqui a público, né? E uma vez que eu vi ele pregando, né, dando um testemunho, eu disse assim, rapaz, eu queria ter um pai como este homem. Eu queria caminhar com um homem desse. E eu entendi que eu realmente não tive um pai para me guiar, para me colocar ali no caminho certo, né? E foi muito claro, porque desde esse dia, Deus me conectou assim ao Juventus de uma forma, né? Hoje é que eu consigo ainda ter esse discernimento, porque ele foi usado, né? Uma coisa que eu já queria ir para o Legendários, tentei 3 top, não consegui, ele foi usado para me levar. E quando eu fui, lá eu recebi uma palavra do pastor Davi. E nessa palavra eu saí assim, esse pastor, eu fiquei, né, humanamente eu fiquei ali, estava em espírito, e mais depois que eu fui voltando assim para o natural, eu disse, esse pastor é doido, ele errou, o cabo não era para mim não, isso aí. E aí, mas aí eu entendi que nós temos que ouvir a voz de Deus. Eu disse, Senhor, se foi tu mesmo que falou, eu aceito, eu vou viver isso, eu vou viver o teu milagre. E eu, assim, eu só testemunho para vocês, é tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou vivendo. E todas as vezes que eu quero fazer ali a minha vontade, ouvir a minha mente, ouvir a mim mesmo, eu corro para eles, né? Eu corro para os meus líderes. Ontem mesmo eu tive uma conversa com o Juventus, assim, eu liguei para uma coisa e acabei vindo para outra e tive muitas chaves assim. E quando você escuta, tem coisa que você fica assim, às vezes ainda vem uma raiz de orgulho e você não, isso aqui não sou eu não. E quando você realmente volta o seu coração, né, para esse entendimento de que nós somos muito falhos, né, e que nós precisamos de homens de Deus para nos guiar ali, aí você realmente volta o propósito e segue, né? É, eu tenho ligado pouco, né, Juventus, muitas vezes para você, mas eu tô aqui, né, porque assim eu ficava pensando como é que eu vou falar com o Juventus todo dia, se eu não vai ficar com raiva de mim. E aí Deus fez assim uma conexão muito leve, sabe? E ainda entregou para ele, né, o Homem 365 aqui, que eu tenho a oportunidade de todo dia. Tá aí, Deus tá aí, ó, você vai ouvir todo dia, né? Mas mesmo assim, tem hora que a gente tem que ir ali no particular, e quando, sabe, dias atrás, meses atrás, na verdade, eu estava prestes a fechar um negócio e o Espírito Santo, você tem que falar com o Juventus, você tem que falar com o Juventus. E eu, não, mas está tudo certo, né, é coisa de Deus, né, coisa de Deus. E aí Deus o levou até a minha loja para... Ele achava que era para uma coisa e eu também, no final era para a gente realmente ter uma conversa e ele não deixar eu fechar esse negócio, né? E ele falou muito claro, eu senti ali que era o próprio Deus falando comigo. E eu tenho, assim, esse homem tem edificado muito minha vida, né? Não só ele, como muitos outros homens de Deus aí, mas eu tenho como a voz de um pai, sabe? A gente precisa de homens para nos guiar aqui na Terra, porque às vezes, meus irmãos, nós temos as nossas emoções ali que nos confunde muito. A gente quer algo e diz assim, não, isso aqui é de Deus. E você começa a Senhor, fala comigo. E tudo que aparece, você vai ver um sinal para favorecer com aquilo que você quer, né? Geralmente, quando você quer algo, você quer comprar algo, quer conquistar algo, quer fechar um negócio que você quer mesmo, está mesmo ali no seu coração, tudo vai apontar para aquilo, né? E aí você não vai ter o discernimento de Deus. E quando muitas vezes Deus fala, quando Deus diz um não, você às vezes quer se arrupiar, quer se estribuchar, né? Que nem de arrumar tudo. E não, isso aí não é Deus, não. E nós temos que ter esse discernimento, né? Ter essa sensibilidade. E nós não temos como. Não, assim, não tem como você dar certo na vida, não tem como eu dar certo na vida se não estiver escutando a voz de Deus. Todas as vezes que eu quero, assim, sabe, se atribular, se ficar triste ou algo do tipo, aí o Espírito Santo fala comigo, qual a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo, né? E quem caminha comigo sabe, hoje não tem como eu não conversar com a pessoa e não falar qual é a voz que tu está ouvindo. É a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Você só vai ouvir essas duas vozes, não tem uma meia termo não, né?
e também não tem como eu trazer para esse movimento, né, para esse momento aqui, porque eu vejo assim uma oportunidade que Deus nos deu de realmente alinhar nosso dia, de começar doando o nosso tempo ali, né, que é o que nós temos de mais precioso, para realmente iniciarmos o dia conforme Ele quer. E todas as vezes que eu não inicio por aqui, o dia já fica todo cambaleado, né? Eu pego às vezes pela metade, né? Mas eu entendi que nós temos que viver isso, né? Não é só ouvir, é viver, é ter um relacionamento com a palavra de Deus e com homens de Deus também, tá? E é isso. Elielson, você não é uma ovelha negra. Você é uma ovelha sem mancha, sem mácula, branca. Assim foi que Jesus foi comparado, meu irmão. Você é semelhança à imagem dele. Você é essa ovelha dele, ofertada ao Senhor, sem mancha, sem marca, branquinha como a neve, no nome de Jesus. Amém. Você não é ovelha negra, você é bênção. E a outra palavra, meu irmão, para você é assim: você é um filho amado a quem me comprazo. Você é um filho amado a quem me comprazo. Alguém levantou a mão, acho que foi o Wellington. Foi eu, Juju. Meu líder falando aí, eu lembrei de algumas coisas também. Eu sempre tive na minha vida pessoas falando a mesma coisa, falaram para ele e falaram para mim. Que eu ia ser uma ovelha negra, que filho de peixinho, peixinho é. O meu pai era até um pecado oculto que eu consegui revelar o meu líder. Porque eu tinha muito medo de dizer isso para alguém e as pessoas me rejeitavam. O meu pai era traficante de drogas. Por muito tempo, eu vivia sobre esse julgo. Filho de peixinho, peixinho é. Meu pai era raparigueiro. E eu vivia também sobre esse julgo. Tu vai ser igual teu pai. Até certo tempo da minha vida, eu vivi igual ele. Até um momento de eu ter um encontro com Jesus. Não só na montanha, mas antes da montanha. Na montanha foi que ele me revelou mais. Mas Deus é muito demais. De onde ele me tirou, hoje em dia, era para mim ter o meu pai como exemplo. Eu não tive exemplo masculino na minha família. Na verdade, minto. Na minha casa. Porque primeiro eu tinha que olhar o meu pai. E eu vi muita gente morrer por conta disso. Depois eu tentei ver o meu irmão. Mas o meu irmão vivia sobre o mesmo jugo. Ele traía a esposa e mais. E depois do meu primeiro relacionamento, eu fiz a mesma coisa. Eu adulterei. Tanto é que eu nunca contei isso para minha esposa. Mas eu nunca adulterei ela. Eu adulterei no meu antigo relacionamento. Mas quando Deus me pegou e me reservou e disse, não, isso daqui é para mim. E eu sempre vivi com aquele temor. Quando eu conheci a Cristo, eu sempre vivi com aquele temor. É mais fácil eu viver sem ninguém na terra do que viver sem ele. Uau. Tanto é que quando eu me converti, eu sou o único cristão da minha família, o único evangélico. O resto é tudo católico ou mudando, assim dizendo. Quando eu me converti, a minha mãe me perguntou assim, filho, você me ama? Eu disse, mãe, eu amo a senhora, mas eu amo mais a Cristo, porque eu também já fui abandonado por eles. Quando eles tinham um relacionamento muito conturbado. Quando eles se separaram,
eu passei 30 dias exatamente, numa casa sem eles. Um foi para um lado, outro foi para o outro, e eu passei 30 dias rejeitado. Nesses 30 dias, eu perdi exatamente 20 quilos, porque não tinha nada na geladeira. E eu era muito adolescente. E quando eu disse isso para minha mãe, que eu amava mais a Cristo, foi nessa intenção. Cristo nunca me abandonou. Meus irmãos, meu pai, minha família. E o único exemplo que eu tenho na minha família é o meu avô, de paternidade. Porque o meu avô, ele é pescador. Eu sou camucinense. Meu avô é pescador. Meu avô nunca mexeu com coisa errada. Passava de 7 dias no mar. Às vezes não pegava nada, por incrível que pareça. E sempre ele tinha um feijão e um arroz na mesa. Tinha vez que na casa do meu avô a gente comia só isso, arroz e feijão. Mas nunca faltou nada. O único exemplo que eu tive de paternidade foi ele. E hoje em dia, uns tempos atrás, no meu trabalho teve gente também que, por eu ser dedicado, chegar cedo e sair tarde, o pessoal dizia: Wellington, não vai ser nada nessa empresa. Eu comecei como um estoquista, depois eu fui para chefe de estoque, depois para televendas, e hoje eu sou vendedor de frente de loja. E ainda quando tem eventos fora, eu sou o primeiro a ser selecionado por conta da minha comunicação. Então, Eliel, você não é uma ovelha negra também, como eu não sou. Deus, ele reserva o melhor para eles. Hoje em dia, eu até brinco com o pessoal do meu trabalho, quando é em questão de vender. Parece até engraçado. Eu digo assim: você quer vender um produto para alguém? Pode me chamar, que eu consigo enganar ela. Eu digo isso pela minha expertise, pelo conhecer do produto. E era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado, Wellington, pelo testemunho, meu irmão. Filho de peixe, peixinho, pode ser, mas filho de Jesus, peixinho é. Manuel Tobias, cara, o que me impressiona no Homens 365 é isso. Confissões públicas, corações abertos. Eu tenho 24 anos de igreja, né? Eu vou fazer 25 anos de igreja. Ouvir um homem confessar: eu adulterei. Meu irmão, isso era impossível, né? E aqui, pastor Tiago Medeiros, a gente vê aqui quase que diariamente homens confessando adultério, se arrependendo de adultério. Já tivemos homens aqui que ele pediu perdão ao vivo e a cores para a esposa, meu amigo. E ele está vivendo um avivamento de Deus. Manuel Tobias, diga lá, meu irmão. Está sem som. Fui citado. Você foi citado? Mas assim, desde que eu quero só fazer um ato profético aqui. Amém? Quem topa? Amém. Amém. Não vou falar nada, não. O ato profético tem que estar registrado aqui no manual de instrução, pastor Tiago Medeiros, não é isso? A instrução aqui, que é a palavra de Deus. Olha aqui. Por muito tempo eu recitava essa passagem para mim, né? E eu já vou direto, tá, Gilvense? Que está em Efésios 1, 3. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, e é assim, eu vou tomar aqui para ser um ato profético na vida da gente aqui, e que nós somos filhos verdadeiramente. Fala lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Então, nós temos identidade de filho, nós somos adotados. Nunca podemos esquecer disso. Por mais que as circunstâncias venham,
Por mais que essa tribulação venha, por mais que a gente peque, mas nós somos justificados em Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, convicção, fé, que o pastor falou aí, nós temos que acreditar, temos que botar na mente, no coração e praticar. Nele temos o quê? Redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Deus fala também lá em Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando a gente não confessa os nossos pecados, nós estamos sendo o quê? Orgulhosos. Nós estamos sendo orgulhosos. Então, é isso. Amém, É profético aqui para que a gente possa realmente colocar na nossa mente que eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou filho da promessa, eu tenho a minha identidade em Cristo Jesus. Amém, meu irmão. Senhores, Amém. muito obrigado por esse tempo, que tempo maravilhoso, que palavra abençoada do pastor Tiago Medeiros, que testemunhos, que comentários fortes dentro dos nossos corações. Meu irmão, não retenha, esteja o despertar de outros homens. Amanhã nos vemos aqui no Homem 365, todos os dias. Estamos aqui comemorando mais um dia para celebrar essa palavra que foi ministrada aqui entre os nossos corações. Pastor Tiagão, meu irmão, estamos juntos, viu? Obrigado pela palavra de mestre. O Senhor nos trouxe. Que palavra abençoada. Meu Deus, homem de Deus, homem de Deus. Amém. Muito Amém. obrigado. Pastor Feliz de estar Tiago com você. Medeiros, Amém, amém. muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu acho que o Rubem queria falar, não era não? Quem? Eu estava tirando. Quem? Eu te amo, meu irmão. Ah, era isso. Também